Ó, eu quero que você veja esse vídeo hoje com muito carinho, porque eu tô expondo defeitos da minha própria face, viu, mulher? Por favor, tá? Eu trouxe pra vocês hoje uma técnica que eu uso aqui em casa. Eu não aprendi em escola nenhuma, mas é um jeitinho que eu encontrei aqui pro meu psicológico ficar mais feliz quando eu me olho no espelho e eu vejo meu nariz torto com aquele efeito óptico de um pouquinho mais retinho, tá? Bora comigo que eu vou mostrar pra você como é que eu fiz, vem! Gente, eu pensei 1 bilhão de vezes antes de fazer esse vídeo aqui e, na verdade, se vocês tiverem outros pedidos, a gente pode até expandir isso aqui para uma websérie, tá? Nós sabemos que o rosto do ser humano não é perfeitamente simétrico, que todo mundo tem um lado do rosto diferente do outro lado, a gente já sabe disso. Só que existem alguns pontinhos que a gente pode chamar de imperfeição. Eu acho um pouco cruel esse termo, mas enfim, a gente chama, né? Mulher é exigente, a gente sabe que a gente é exigente, e é isso aí. Mas enfim, nós temos algumas imperfeições que quando a gente olha no espelho, a gente tem vontade de mexer. Mas são imperfeições que ainda não chegaram naquele estágio de uma cirurgia, ou a gente ainda não chegou no estágio de ter coragem para encarar uma faca. Eu corro de mesa cirúrgica, né? Vocês sabem que eu já tive duas passagens por hospital e as minhas passagens são sempre assim, triunfais. Você já entra direto para emergência, para operar, sabe? Nunca é aquela coisa programada, linda, que eu chego ali toda... Não é assim que acontece comigo. Então, quando não precisa, eu, dou no pé. Há uns 5 anos, eu tava na casa dos meus pais e eu já vinha me incomodando, porque assim, meu nariz sempre foi retinho e sempre foi empinado. Isso daqui não é plástica, já é assim. E era uma parte do meu corpo que eu gostava bastante no meu rosto. De repente, eu comecei a perceber que o nariz tava dando uma entortadinha básica, fui atrás pra ver, e aí eu constatei que eu tava com desvio de septo. Estou, né, com desvio de septo. Desvio de septo é essa parte que a gente tem aqui dentro, que começa a fazer o nariz ficar tortinho, ou pra um lado ou pro outro. Bom, tava na casa dos meus pais, o Gustavo, que é um super amigo nosso de infância, cirurgião brilhante, estava lá também, e daí eu fui tirar uma dúvida com ele. Falei, você acha que eu já é caso de eu operar? Ele, Cristina, pelo amor de Deus, cara, o que você tem aí não é nada, nariz torto é outra coisa. Mas assim, gente, sabe quando um negócio incomoda? Não tem jeito, pode não incomodar pros outros, mas incomoda pra você. E aí, obviamente, brasileiro não cansa nunca. Não desiste, fui atrás de jeitinhos em casa que eu pudesse fazer. Então eu quero, antes de tudo, deixar claro pra vocês o seguinte. Isso aqui eu não aprendi na escola da Lisa Eldridge, eu não aprendi com alemão nenhum, eu não aprendi com americano nenhum. Eu adaptei a técnica do contorno que a gente faz para camuflar pequeninas imperfeições no meu rosto. O que eu pensei? Se a gente usa a técnica de luz e sombra para afastar alguma coisa ou aproximar alguma coisa, que é essa a função do contorno e da iluminação, eu vou aplicar esse contorno para esconder aquilo que eu não quero que apareça, ou seja, a minha imperfeição. E aí eu fui testando, né? Um dia eu passava de um jeito, outro dia eu passava de outro, até que eu cheguei num ponto, e é esse ponto que eu uso todo dia quando eu quero uma maquiagem mais bacana e tudo mais, eu quero dar uma acertada no meu nariz. Vamos começar? Eu vou fazer com umas cores um pouquinho mais fortes, mas a gente já vai conversar sobre isso também para vocês verem aí o que rola. É o seguinte, se eu faço o contorno do nariz normal, ou seja, as duas linhas aqui direitinho, eu tô seguindo a tortidão, um nariz tortinho, aí não vai me resolver nada. Então eu não posso seguir a forma do meu nariz, eu tenho que seguir a forma que eu sei que é a reta, tá? Obviamente que isso que eu vou mostrar pra vocês é efeito óptico, gente, porque essa é a função da maquiagem. Ela adorna, ela transforma, mas é sempre um efeito óptico. Então, se eu tenho nariz torto, eu tenho nariz torto, tá? Mas opticamente falando, quando você olha pra mim, não é o nariz torto que vai chamar a atenção, certo? E aí, o que eu faço? Eu não uso a forma do meu nariz para poder pintar. Eu uso o que eu sei que é o reto. Então, eu imagino esse nariz reto e é em cima dessa linha imaginária aqui que eu centralizo o meu contorno. Eu vou fazer com uma cor mais escura. Na verdade, a cor é a mesma. O que eu vou fazer é com mais intensidade de produto para vocês entenderem, tá? Se eu fizesse um contorno normal, eu ia fazer 2 linhas aqui, certo? E eu ia iluminar no meio para deixar o nariz mais arrebitadinho, mais bonito. Só que eu tenho esse pedacinho aqui com desvio de septo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu escureço mais esse lado aqui do que esse lado aqui.
Para facilitar vocês, se eu tenho o nariz torto para a direita, no vídeo vocês estão me vendo em espelho. Então, o meu lado direito é esse lado aqui de vocês. Meu lado esquerdo é esse lado aqui. O meu lado direito é o torto, é onde eu tenho esse pedacinho aqui ruim. Tadinho. Eu tenho esse pedacinho de problema, tá? Tem problema nesse lado aqui. Então, o que eu faço? Eu jogo essa parte mais pro fundo, eu afasto esse efeito, automaticamente, com esse lado aqui mais fininho, esse pedaço já se ilumina normal, porque ela não tá com mesma quantidade de contorno que eu coloco aqui. Isso já traz um efeito óptico mais centralizado. E aí eu ilumino a minha linha imaginária e não a linha do nariz. Assim eu consigo dar uma ilusão de que o meu nariz está menos torto, um pouquinho mais reto, tá? Então, o que você vai fazer aí? Então, eu aqui, ó, vou fazer a minha linha de contorno. Aqui e aqui, fininha, certo? Tô exagerando para vocês verem. Se eu espalhar só isso, não vai dar muito resultado. E o que eu faço? Eu amplio um pouquinho para esse pedacinho aqui, que eu preciso educar para ficar reto na óptica, no óptico, tá? Então, vamos lá. Aí eu trago para cá, certo? Esfuma, esfuma, esfuma. Você pode fazer com o pincel, se você for um pouco mais ortodoxa na maquiagem, como eu faço em mim mesma, não é em cliente. Eu meto o meu dedão e vou lá. Só polpo o meu meio aqui, que é onde eu vou alumiar daqui a pouco. E espalho muito, gente, porque, ó, como é que a gente acerta o tom desse contorno? Mulher de Deus, eu sugiro para você ter sempre a seguinte regrinha na cabeça. Para contorno, no máximo 2 tons acima do tom da tua pele e para iluminar 2 tons para baixo. Por quê? Se a gente usa uma cor muito mais escura do que o tom da nossa pele, na hora de espalhar vai ficar difícil e aí, de repentemente, você pode estar numa pressa e vai parecer que você levou uma chinelada no rosto e fica com aquela tarja parecendo festinha de dia do índio, sabe? Então não faça isso. Para fazer esse contorno, eu estou usando o Golden Cooper dessa paleta aqui. Ele é um bronzer, mas eu utilizo demais, porque para mim eu acho que ele me dá aquela carinha de saúde, de bronzeado, eu gosto mais do que ficar passando blush. Enfim, eu tô castigando aqui para vocês verem bem, tá? Mas ó, se vocês olharem, dá para ver ainda que aqui tá meio vermelho, tá certo? Então isso aqui é que a gente tem que ter cuidado para espalhar bastante, para não ficar parecendo que a gente tá com um pedaço vermelho e o outro pedaço tá branco, tá? Depois que dissolver, aí o que eu faço? Eu pego o iluminador, vou no dedo também, tá, gente? E eu traço a minha linha imaginária do que seria reto pra mim. Independente da ponta do meu nariz, tá um pouquinho pra cá, tá? Olha só. Beleza? É óbvio, gente, que se eu levanto aqui, você vai continuar vendo uma narina mais para a direita do que a outra. Mas a gente está falando de consertar, de disfarçar pequeninas imperfeições no rosto. Técnica de contorno e iluminação não é cirurgia plástica, tá? Mas eu me sinto mais feliz quando eu faço isso e o meu nariz fica mais retinho do que se eu deixasse o meu nariz torto e eu fizesse tudo torto pra lá, entendeu? Então, o meu raciocínio para consertar essa pequenina imperfeição no meu nariz essa é a minha dica que eu dou pra vocês. Como é que eu disfarço essa imperfeição do meu nariz? Eu faço o contorno dele, quase que eu enfio. Agora tem que fazer um pro olho, né? Como você conserta um olho que você machuca com uma coisa do pincel? E aí eu tenho a sensação de iluminação no meu nariz aqui, simetricamente, tá? E o meu nariz com a sombra formando aqui o iluminador. Eu fico com o nariz mais retinho. Eu passei um pouco mais de produto para você conseguir enxergar por causa da câmera e da luz, porque se eu passasse naturalmente você não veria. Mas o seu raciocínio pode ser sempre esse. O lado que tá torto, você coloca um pouquinho mais de produto aqui e o lado que tá certinho, você faz a sua linha um pouco mais fina e dissolve igualmente. Naturalmente você vai ficar com o seu nariz um pouquinho mais simétrico.
Gente, esse aumento de produto, ele é muito, muito sutil. É o suficiente para você ter harmonia nos dois lados e quando você se olhar no espelho, você perceber que o seu nariz voltou pro reto, tá? Se você passar produto demais, vai ficar estranho, óbvio. Isso aí é óbvio, tá? É simplesmente aumentar um pouquinho. Se você ficar com insegurança, começa treinando em casa, não na hora de sair. Faz a sua linha igual e aumenta um pouquinho só aqui aonde você tá com o seu desvio e aí que você sente que o narizinho tá um pouquinho torto e daí pra frente você vai treinando mais e com certeza você vai acertando, tá? Eu tô dividindo com vocês uma técnica que eu uso na minha vida. Eu não aprendi isso em escola nenhuma. Eu já falei pra vocês que eu não sou muito ortodoxa com as coisas. Eu não sou aquela pessoa que fica ditando regra pra ninguém. E eu não saio que nem papagaio de pirata repetindo regra que os outros me ensinaram pra maquiagem. Aliás, eu acho que o mais bacana de tudo isso aqui, de mexer com cores e formas pro nosso rosto ou pro nosso corpo, é exatamente a liberdade que a gente tem de testar, de ver o que funciona, de ver o que não funciona. Então aqui no canal tem maquiagem com pincel, maquiagem com dedo, maquiagem com esponja, maquiagem de um jeito, maquiagem de outro jeito. É o que eu acho que é legal dividir com vocês, tá certo? Não é porque o professor XPTO falou, ou porque não sei quem falou. Eu divido com vocês as dicas que eu uso na minha vida, as dicas que eu aprendo e que eu acho que são legais. E eu desejo de coração que vocês adaptem isso aí na vida de vocês para o que for melhor, para o bem-estar, para a saúde, para a beleza, para a alegria de vocês, tá? Essa técnica que eu faço no meu nariz, ela tem como base a técnica de contorno que a gente aprende, mas eu adaptei isso porque eu percebi que funcionou pra mim. Então eu castiguei um pouquinho mais na cor do produto por causa da câmera e por causa da luz, senão vocês não veriam o efeito. Mas a ideia é que essas linhas daqui, elas sejam sutis, sempre com um pouquinho mais de produto pro lado que você precisa trazer pro centro, tá? Lembrem que a gente está falando de espelho, então o que é direito para mim tá aqui para você e o que é esquerdo para mim tá aqui para você, tá? Mas é basicamente isso. Posso fazer outros vídeos se vocês tiverem interesse com outras partes do corpo. Eu sei que tem gente que tem aquele ossinho aqui que às vezes gosta de esconder. Tem gente que tem pelinha aqui que quer dar uma disfarçada. Tem gente que tem uma pálpebra mais caidinha do que a outra. Gente, isso tudo é vida. A gente é ser humano, a gente é assim. Essa ilusão que a gente tem de pegar uma revista e dizer, ah lá, fulana tem um rosto perfeito. Cara, dificilmente alguém é tão perfeito assim, é tão simétrico assim. Normalmente, para a gente fazer uma foto de revista, qualquer coisa, a gente corta o rosto mais bonito e a gente espelha esse rosto pro outro lado. Aí é óbvio que numa edição você vai conseguir ter um rosto perfeito, gente. É que nem foto, quando você vê foto de maquiagem, que aqui nem aparece, meu Deus do céu, tem filtro ali. É óbvio que tem. Ninguém é assim, a gente tem pele. Pele tem poro, pele tem linha. Então você consegue camuflar até um ponto. Para você fazer 35 camadas de maquiagem, você não pode sair na rua e ficar exposta 5 minutos, porque vai começar a craquelar e vai começar a acumular. Então a gente tem que ter essa noção e saber até onde a gente pode ir. Mas dá para fazer sim alguns truquinhos em casa para quem quer correr de cirurgia ou para quem ainda não chegou naquele ponto da cirurgia, tá? E é isso aí que a gente fez aqui hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês aí que tem o mesmo problema que eu, um desvio de septo básico, tá? E se você tiver vontade de ver outros vídeos nesse mesmo esquema, deixa aqui embaixo na descrição, deixa aqui embaixo no campo dos comentários. Eu vou dar uma estudada e se for possível, faço aqui pra vocês também, tá? Tô pensando para os próximos vídeos em fazer para disfarçar essa pelinha que fica aqui no cantinho externo e também de pálpebra caída, porque essa minha pálpebra aqui é um pouquinho uma caída que é direita, tá bom? Manda aqui tua opinião, deixa aqui teu comentário e aí eu vejo com vocês se dá pra gente fazer outros vídeos nesse esquema, tá bom? E se curtiu, deixa o seu joinha. E se você ainda não se inscreveu, tá chegando agora aqui, se inscreve na nossa família feliz, porque aqui é todo mundo de casa, o negócio é simples, mas é eficiente, tá? Beijo, tchau!